tanto na nossa vida, nas nossas amizades, nas nossas relações comerciais, né, no empreendedorismo, existe uma diferença muito grande entre o chefe e o líder, né? O chefe, ele fala, mas ele só fala, ele não sabe como falar. E o grande lance da comunicação não é o que você fala, é como você fala. Então, na nossa amizade é a mesma coisa, como você falou, Fábio. Muitas vezes tem como a gente chegar para uma pessoa e falar para ela. Só que o mais importante é saber como falar aquilo para ela. Saber como falar é tão importante como falar, né? Então, muitas vezes eu gosto de falar de uma forma que às vezes é um pouco lenta, um pouco chata, um pouco até metódica, mas é uma forma que eu encontrei de mostrar para as pessoas e contar às vezes histórias para mostrar para as pessoas que, olha, reflita sobre isso. Não é que eu estou querendo te julgar ou falar, mas perceba algumas coisas que vai te ajudar. É a mesma coisa uma pessoa que ela está com a litose naquele momento e ao invés de você ir ajudar a pessoa e dar um toque para ela, tirar uma balinha e falar, olha, tal, né, tu vai tomar uma água, porque você está com a litose hoje, precisa ver o seu estômago, alguma coisa nesse sentido, sem ofender a pessoa, sem falar assim, né? E muitas pessoas, muitas vezes, não falam e tá prejudicando o amigo, porque o amigo mesmo não tá sentindo. Ele não tá tomando consciência daquilo, né? Que às vezes tá com problema no estômago, e perde a oportunidade de você ajudar. Então eu vejo que assim, a comunicação, ela, com equilíbrio, ela ajuda, né? Muitas vezes a gente a ajudar o próximo e também extrair essa informação que muitas vezes é importante. E quem no mundo dos negócios aí, o líder, o melhor líder é aquele que sabe como falar para a pessoa, sabe como extrair o melhor de cada um, igual o maestro que sabe posicionar muito bem a sua orquestra. Então esse equilíbrio a gente precisa ter na nossa comunicação. E aí esse equilíbrio ele vem da onde? Do que eu ouvi, da linguagem que o mundo me trouxe, ou da linguagem que eu começo a entender que eu tenho que produzir para o mundo, né? Então, voltando a toda a questão lá do anterior, o equilíbrio, ele parte do nosso interior, do nosso poder do quê? De ter autocontrole quando fala, né? Os sentimentos, eles vêm de uma vez e a gente precisa ter o quê? Esse equilíbrio para você conduzir da melhor maneira possível uma fala. Porque uma fala, muitas vezes, quando você fala alguma coisa de uma forma quando você não reflete, não medita sobre aquilo, a pessoa vai falar, tá vendo? Ó, a fala do cara é totalmente desequilibrada. Pô, cara, olha como o cara é desequilibrado. E o cara não é desequilibrado. Muitas vezes ele só falou que ele sentia de verdade dentro dele ali, né? E ele não sabe, ele não tem equilíbrio para passar isso, externalizar aquilo, né? Porque a gente pensa como loucos lá dentro. Cada um pensa com as suas loucuras internamente. Só que o equilíbrio é o que é? Quando existe um louco, existe um sábio. Então você equilibrar essas duas coisas o tempo todo. O tempo todo. Como a gente falou no começo, a gente tá muito calor, eu vou falar que tá muito calor, tá muito frio, eu vou reclamar que tá muito frio. Então a questão não é reclamar, é você ter aquele ponto dentro de você, desse ponto do vazio, da meditação, e encontrar esse ponto e em vez de reclamar, passar a agradecer e se adaptar àquilo. O que você está dizendo vai encerrando o mesmo raciocínio, porque veja, para uma fala ser efetiva, assertiva, adequada, oportuna, ela precisa ter sido um tanto refletida. Estamos falando de contemplação. A fala que você disse que você escolhe muitas vezes de fazer de um jeito que pode até parecer monótono, a fala pausada, ela contém silêncios. Então, de novo, nós estamos voltando a um ponto muito importante. E aí, eu vou fazer uso, para a gente entrar um pouco mais nessa parte da contemplação propriamente dita, do silêncio e até da meditação, eu vou fazer uso de algo que acabou de acontecer aqui entre nós. A gente estava aqui nessa conversa
E houve um momento em que, a partir de uma das perguntas ou do Rafa ou do Paulo, a gente conversou um pouco e houve um silêncio de uns 30 ou 40 segundos. E naquele silêncio, para mim, aconteceu tanta coisa, eu vivenciei, eu não consigo descrever como foi aquela experiência daqueles 30 segundos. Estar com vocês tem sido incrível e aqueles 30 segundos foram ainda mais profundos, ainda mais representativos. Eu não consigo descrever. Foi algo formidável, porque estávamos em silêncio, por um instante. Mas eu não sei como é que a gente fez aquilo. Como é que a gente produz esse silêncio, Júlio? Ensine-nos a contemplar. Tá. Vamos lá. Bom, primeiro, na questão ainda da contemplação, eu quero só compartilhar aqui um exemplo que eu gosto de dar. Imagina, Fábio, que está eu e você, e a gente... eu te convido para ir para a praia. Fábio, vamos para a praia? Vamos, Júlio. Quando? Agora. Fábio, eu tô saindo aqui e tô indo pra praia e tô te esperando lá. E aí você fala, poxa, Júlio, eu tenho que só passar em casa rapidinho, pegar umas coisas e eu te encontro lá então. E aí o que você faz? Você começa, passa na sua casa rápido, pega o seu carro e desce a serra a milhão. E, pô, o Júlio tá me esperando, o Júlio tá me esperando, o Júlio tá me esperando, enfim. A hora que você chega lá na praia, eu tô lá sentado, numa cadeira de praia ali, na areia, e eu olho pra você e vejo você tenso. Você é muito acelerado, muito acelerado. E eu falo, calma, Fábio, relaxa aí, cara, senta aí, respira fundo, cara, você tá acelerado. Aí você, pô, eu não tinha percebido, né? Aí você senta e eu falo assim, Fábio, você viu aquela cachoeira no meio da serra? Daí você vai falar, cachoeira? Que cachoeira, Júlio? Eu falo, claro, eu acho que eu já usei esse exemplo. Sim, lá no primeiro dia de gravação nosso, você falou desse mesmo conceito na questão da vela, mas ele faz todo sentido para amarrar esse raciocínio agora. Perfeito. Tá. Então imagina que você de repente olha e fala assim, poxa, eu não vi a cachoeira. Aí eu falo para você, claro, né, numa velocidade, na velocidade na qual você estava, ou você foca lá na frente, porque a velocidade é muito rápida, enquanto a gente aumenta a velocidade, a gente tem que focar muito lá na frente, muito adiante. E não tem tempo de olhar o que está acontecendo ao redor. E aí eu volto à história e conto para você assim, Fabio, vamos para a praia? Só que eu vou de carona com você agora. A partir desse momento eu vou de carona. Vamos, Júlio. Então, eu entro no seu carro, vou de carona. E a gente está descendo a serra e de repente, batendo um papo, descontraído, e de repente eu vejo que o Fábio continua acelerando demais. Olha, no velocímetro, eu falo, pô, mas eu estou do lado do cara conversando com ele. Aí eu começo a pensar, poxa, ele criou esse hábito. Então ele tem esse hábito já, né? Como a gente falou dos hábitos, ele está com esse hábito. Então, sem eu falar para ele no processo de desacelerar ou pisar no freio, porque pisar no freio a 100 por hora você vai capotar o carro. Então não é inteligente isso. Então eu preciso encontrar uma forma de falar para o Fábio desacelerar. Só que eu não preciso falar de uma forma consciente, eu posso falar de uma forma inconsciente. Ou seja, eu crio uma consciência corporal no Fábio e falo assim, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe o osso aqui, aliás, a musculatura aqui da sua coxa, do glúteo? Sim, Júlio. Pensa nela agora, Fábio. Relaxa o glúteo, relaxa a musculatura da coxa, relaxa a sua panturrilha. Nossa, Júlio, por quê? Relaxa. Procura relaxar. Principalmente a da sua perna direita. Pô, que estranho. Ele começa a relaxar. E aí, conforme ele começa a relaxar, automaticamente ele vai tirando o pé do acelerador sem perceber. Eu não falei do pé, não falei do acelerador, eu falei da musculatura do corpo. Então, o Fábio começa a ter essa consciência corporal e realmente, de fato, relaxar. Só que eu falei de uma parte do corpo dele, só que automaticamente todo o corpo dele começa a relaxar. Inclusive os braços, que estavam assim, começa a ficar assim.
Por quê? Porque a velocidade do carro não está mais alta. Então, quando ela não está tão alta, você relaxa os braços. Quanto mais você adquire uma velocidade, mais tensão você cria. Você segura mais firme no volante. Então, o que eu quero dizer é assim, que a nossa vida é a mesma coisa. Quanto mais a gente acelera, mais a gente vai criar tensão em toda a musculatura, na questão dos pensamentos. A gente sempre vai querer enxergar lá na frente. E pouco vai enxergar o que está ao redor. Ao momento que você relaxa essa musculatura e a gente está descendo a serra, eu falo, Fábio, tá vendo a cachoeira aí do seu lado esquerdo? Poxa, Júlio, eu não só tô vendo a cachoeira, como eu tô vendo também essas árvores que estão aqui do seu lado, esses ipê amarelo, roxo, enfim. Por quê? Porque o ser humano, quando ele relaxa, ele tem o poder de abrir todo o seu campo de visão, a visão periférica, e começa a enxergar tudo. Então a nossa vida é a mesma coisa, e tem um ditado chinês que diz assim, se é para chegar no fim, para que ter pressa? A gente vai chegar no fim. Então, o mais importante é o quê? Você saber contemplar, você saber que você não precisa ser o primeiro a chegar. Você só precisa entender cada passo que você está dando. Né? Então, quanto menos você acelera as coisas na sua vida, mais contemplação você vai ter. E muitas vezes, assim, no nosso dia, eu não tenho tempo, Júlio, eu não tenho tempo de meditar, eu não tenho tempo de silenciar a minha mente. Ou não tenho tempo de ir lá fora e olhar os passarinhos. De contemplar a natureza, de contemplar que tudo está acontecendo de uma forma incrível na natureza. Quando eu coloco isso que eu não tenho tempo, o que acontece? Eu estou acelerando. Quando eu começo a enxergar que tudo que eu estou fazendo e não precisa ir longe, tá? Nós que moramos em metrópole, a gente pode dar uma volta no quarteirão e você vai vendo que existe a natureza ainda ao seu redor. Por mais que você esteja numa metrópole, existe muita natureza ao seu redor. E as coisas estão acontecendo. E quando você para contemplar aquela energia da natureza, ela invade o seu ser. É aí que você fala assim, poxa, como o mundo não era só aquilo que eu estava vendo só uma coisa. E aí, isso acontece com muito pais e filhos. O pai fala assim, nossa, o tempo passou tão rápido, eu queria ter tido mais momentos na sua infância e eu não consegui enxergar aquilo, né? Por quê? Claro, diante dos compromissos, nós como pais, a gente está sempre correndo. Só que, peraí, para a criança a gente sabe que não existe alguns valores na vida ainda, existe o tempo, o momento, né? E esse momento é que faz com que a gente comece a entender a riqueza que tem diante da nossa vida. E, Fábio, não é você passar o dia todo com uma pessoa, não é você passar o dia todo com seu filho, não é. Mas você estar ali no momento que você se dedica a estar com ele. Seja 5 minutos. Você tem que ser intenso. O que ocorre muitas vezes, por nossa habilidade, o ser humano tem muita habilidade nisso, e isso é um problema pra gente, porque a gente tem a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu falo com o Fábio aqui e ao mesmo tempo eu tô aqui no celular e ao mesmo tempo eu tô mexendo aqui no meu computador. E eu tô assim. E aí, com meu filho é a mesma coisa. Eu tô aqui, fica um pouquinho pra lá, tal. Ah, brinca, pai brinca comigo, tal. Ou seja, eu não tô nem aqui, não tô nem aqui, não tô nem aqui. E eu tô achando que eu tô ganhando tempo. E eu tô achando que eu tô sendo produtivo. Na verdade, eu tô criando equilíbrio ao redor e desequilíbrio dentro de mim. É aquilo que a gente falou no começo. A partir do momento que eu falo assim, 5 minutos aqui, 5 minutos aqui e 5 minutos aqui. Opa, peraí, então agora sim eu consegui equilibrar as coisas. Se eu estou aqui, filho, daqui 5 minutos eu brinco com você. Estou terminando algo aqui. Olha, daqui 5 minutos eu te ligo. Porque agora eu estou fazendo algo aqui. Então, isso não é que isso traz uma educação. Ah, o cara é educado, o cara é um cara que... Não tem que ter esse pensamento. Tem que ter o pensamento do quê? Peraí, não, eu faço isso porque isso causa equilíbrio dentro de mim.
e não o desequilíbrio, e não essa questão de querer acelerar as coisas. Porque uma pessoa, quando ela está ansiosa, ela acelera tudo. Ou uma pessoa que, eu estou ansioso para arrumar toda a casa. Aí eu agilizo tanto que arrumo toda a casa, depois que eu termino de arrumar a casa, eu falo, e agora? E agora? Aí vem uma depressão. Putz, porque não tem mais nada. Então, como o que tem para comer hoje, deixa para amanhã o que tem para comer amanhã. Então, lidar com esse equilíbrio interno o tempo todo, ele não é difícil. É uma mudança de hábito. Voltando à questão da meditação, como a própria palavra diz, meditar. Vamos imaginar que somos um computador. A mente, o cérebro, a massa encefálica de todos nós somos iguais, que é o hardware do computador. O que muda é o software, que se chama mente. A programação que cada um coloca dentro da sua mente. Então, meditar é o quê? Eu me edito. Todos os dias eu me edito. Por que eu me edito? Porque é igual a gente querer usar o nosso inconsciente o tempo todo, ou seja, uma câmera, algo que está gravando o tempo todo na nossa vida, a gente achar que vai aproveitar tudo. Não. Eu preciso de edições. Eu preciso entender o que é importante. Porque várias situações vão acontecer na minha vida e algumas coisas eu vou dar importância e outras não. Eu preciso ser seletivo. Quanto mais eu sou seletivo, e aí você pode ver em relação a quando você fala para o seu filho, precisa ser seletivo em relação às amizades, precisa ser seletivo em relação à comida que você coloca na boca. Precisa ser seletivo. Você não tem que aceitar qualquer porcaria para colocar na boca e você também não tem que aceitar que seu filho de repente comece a se envolver com pessoas que são nocivas, né? Então essa questão de seletividade, o tempo todo vai trazer o quê? Equilíbrio para a gente. Então, meditar é quando você começa a entender que existem coisas que vão acontecer na sua vida, no seu dia, que são importantes e muitas coisas que não faz o menor sentido, mas está ali como um cenário acontecendo, mas que vai depender de você dar importância àquilo ou não, né? É igual uma pessoa, você acorda de manhã, encontra com uma pessoa que te faz aquilo que você estava falando, me fez passar uma raiva. E outra pessoa que foi lá no final do dia te trouxe uma enorme alegria, um enorme entusiasmo, né? Aí, de repente, você vai falar, olha, Júlio, à noite, a hora que eu cheguei em casa, e fui meditar, e fui pensar a respeito, eu percebi que aquela pessoa que me deixou com raiva, ele teve mais poder do que aquela pessoa que me deixou entusiasmado, aquilo que você propôs, né? E aí eu falo pra você assim, nenhum nem outro. O problema é dos dois, como a gente falou, cada um carrega o seu pacote. É você que tem que entender. Você que tem que ter equilíbrio na crítica e no elogio. O equilíbrio está aí. Eu preciso ser um cara entusiasmado porque as pessoas estão me elogiando. Mas o dia que a pessoa me critica, eu vou lá para baixo, então, para depressão. Então, peraí, você não sabe lidar com as situações, né? Então, o nosso dia a dia, ele vai ser sempre carregado de muitas emoções. De muitas emoções. E cabe a nós o quê? Ter equilíbrio diante dessas emoções, ter o domínio diante dessas emoções. Não racionalizar, ter equilíbrio. É diferente. Então, na questão do computador, como eu estava falando da questão de meditar, toda vez que você esvazia a mente, você tem a capacidade de encher ela de novo. Né? Isso aí, quando a gente fala de capacidade, a gente pode pensar numa caixa d'água. A hora que ela alcança a capacidade, começa a vazar pelo ladrão ali a água e acabou, a capacidade é aquilo. Então, quando você entende que, o vazio, toda vez que eu esvazio, eu tenho a oportunidade de colocar coisas novas, é por esse caminho que eu tenho que ir. E meditar o que é? Criar o vazio. É dar espaço. Quando você medita, você dá um vazio. Por quê? Porque você cria uma neutralidade nas coisas. Você não abandona todo o ego e todo o julgamento das coisas e cria aquele vazio. Eu estou vazio e sempre disposto ao quê? A entender uma nova forma de encarar as coisas.
Porque a nossa velha forma de encarar as coisas, eu tenho uma raiva de uma pessoa que fez, às vezes, uma bobeirinha para mim, é uma velha forma. É água suja dentro do copo ainda. Quando eu esvazio aquilo, eu coloco coisas novas. Todo exercício de presença é um exercício de meditação? É que existem várias técnicas, né, Fábio? Existem várias técnicas de presença e que a gente pode chamar de meditação. Tá. Meditação, assim, a gente não é que confunde, é que a gente tem aquela ideia de que eu preciso entrar numa posição de lótus, eu preciso ir pro alto da montanha, eu preciso Uma super técnica. eu preciso de uma técnica, eu preciso abandonar algumas coisas e estar ali no meu momento zen para meditar. Uhum. Isso poderia funcionar há 40 anos atrás. Tá. Isso poderia funcionar aqui nesse planeta 40 anos atrás. Por quê? Porque quando a gente vai para um alto da montanha, ali é a maior concentração do elemento ar. Tá. Como a gente já falou anteriormente, o elemento ar ele está em todos os elementos. Ele movimenta o fogo, ele movimenta tudo. Tá. Então, quando a gente está no alto da montanha, a maior concentração do elemento ar está ali no alto. Ali leva a comunicação. Por isso que as antenas são colocadas sempre no alto da montanha, né? Toda essa questão, sempre num lugar muito alto. A comunicação vai pelo ar. Então, há 40 anos atrás, era comum, sim, as pessoas irem para o alto da montanha para meditar. Uhum. Hoje, o que acontece? Não precisa ir mais para o alto da montanha. Não precisa mais levar o tempo que levava. Então, a analogia que eu gosto de fazer é assim. Imagina que há 40 anos atrás, não existia celular, ou seja, a mesma quantidade de ondas eletromagnéticas que estão aqui embaixo, né? Uhum. Se eu falasse para você há 15 anos atrás, empresta o seu celular, eu ia pegar o seu celular e ia fazer isso aqui. Sim. Levantar a antena para poder falar. Quantos anos? 40 15 anos. anos atrás. 40 anos atrás nem daria para ter isso, Não é daria verdade. para ter isso, né? Sim. Hoje, O telefone era tudo com fio. tudo com fio. Não ia pelo ar. Não ia pelo ar, exatamente. Mas eu digo até agora, há 15 anos atrás, se eu pegasse o seu celular, há 15 anos, eu ia pegar e levantar a antena do seu celular. E você ia falar, Júlio, vai lá fora, porque aqui não tem sinal. Há 15 anos. Uhum. Hoje, eu pego o seu celular, olho, primeiro que não tem botão, segundo que eu falo, cadê a antena, Fábio? Não, tá aí, Júlio. Tá interno. Pô, Fábio, mas vai funcionar aqui dentro? Vai. Pô, mas nem precisa levantar dentro. Não. Então, essa tecnologia ela está imitando algo que existe de mais tecnológico no planeta que se chama ser humano. Então, essa antena representa o quê? A glândula pineal, a nossa hipófise, nosso terceiro olho, nosso chakra aqui. Então, a gente tem isso, a gente tem essas ondas que a gente emite e recebe, recepciona. Então, o que acontece? Hoje, você não precisa ir lá para o alto da montanha para captar, porque a gente está sendo invadido por todas essas ondas. Queira ou não, a gente está sendo invadido. Você querendo ou não, você está com o seu celular próximo a você, as ondas, a comunicação está indo e vindo o tempo todo. Por isso que a gente se sente mais cansado no final do dia, mesmo sem ter feito nada. Parece que chegou um monte de informação, hein? Você fala, não sei de onde que veio, né? E a nossa mente, ela tem o poder de captar muito mais rápido que uma onda de celular. Muito mais rápido. Chega na frente, né? Agora imagina, o seu celular, sem você pedir, ele fica atualizando, né? Ele fica atualizando informações, atualizando. Agora imagina a nossa mente. Então, qual é o caminho para isso? Limpar. Fazer a limpeza do disco. A nossa mente, quando a gente medita, a gente faz a limpeza do disco. Por isso que não precisa mais. Antes, eu falar para você, quando surgiu a internet, era discado, não era? Uhum. Então, fazia todo aquele barulho e tal, e até a internet, você ficava com receio da velocidade, de cair muito a conexão. Hoje não. Não se compara a velocidade que existe. Não é verdade? Então, a nossa mente, a mesma coisa. Então, precisa meditar 40 minutos no alto da montanha? Não. Você está dizendo que a nossa capacidade meditativa é maior hoje? Maior. Muito mais. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Porque assim, Desculpa. Qualquer pessoa pode meditar? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E você pode ver que hoje é interessante, né? Quando nós éramos crianças, vamos colocar, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né, Fábio? Sem ficar falando. Mas a gente falava em meditação? Não. As crianças hoje falam em meditação? Fala.
A evolução, o ser humano, ele tá cada vez mais é uma evolução de autoconhecimento. É uma evolução de autoconhecimento. Então, assim, hoje, as crianças, elas não são mais... elas não entendem mais que o trabalho tem que ser muito braçal, não entendem mais que o trabalho tem que ser com cartão de ponto, ou seja, tudo muito automatizado no sentido de ser aquele algo mecânico, né? Algo da era da indústria, enfim. Elas entendem o quê? Que existe algo muito mais poderoso do que ela simplesmente executar algumas tarefas. Existe algo poderoso que em nenhuma outra tecnologia vai conseguir alcançar, nem nos maiores computadores, que se chama criatividade. O ser humano tem um poder de criatividade gigantesco, enorme. Por isso que a gente chegou até onde a gente chegou, devido à criatividade. Então, quando você medita, você abre espaço, tira a água suja do copo, esvazia, e você abre espaço para a criatividade. Só que, o que nos limita muito? Isso dentro de cada um, do próprio, vamos falar do próprio MEI, do microempreendedor individual, de cada um. Todo mundo anda com o copo cheio. E aí você fala, pô, por que o Paulo não empreende nisso? Por que o Rafael não empreende nisso? Por que o Júlio não empreende nisso? Poxa, ele não tá enxergando? Poxa, o cara os caras são competentes no que eles fazem? Poxa, eles poderiam desenvolver algo muito maior e tal? Poxa, então, porque ele tá com o copo cheio. E aí com o copo cheio, você vai querer colocar água limpa? Olha, Júlio, eu vou lá e coloco um copo de água limpa pro Paulo, tá? Eu falo, não adianta. Se ele continuar com o copo cheio, não adianta. Porque toda a água limpa que você jogar vai para fora, não vai para dentro. A partir do momento que vai para dentro, opa, eu consigo absorver tudo aquilo, porque eu crio vazio. Então, o primeiro passo, crio vazio. O segundo passo, abre espaço para criatividade. Como podemos fazer isso? Tem alguma dica prática? Sim. Vamos lá. Existe uma técnica de respiração, que eu já pratico ela desde 2011, e nessa técnica eu tenho passado para as pessoas, e o feedback que eu tenho das pessoas não é positivo, é muito positivo. Quando eu falo muito positivo é porque, como é uma técnica que eu não tinha conhecimento ainda de modo prático, né, das pessoas fazendo e dando o feedback, né, era algo novo, eu não tinha parâmetros, né, então eu passei a ter esses parâmetros através dessas pessoas e comigo mesmo, né. E essa técnica, ela é simplesmente fazer algo que é vital para o ser humano e que é muito fácil e que está o tempo todo com a gente, que a gente muitas vezes não para prestar atenção, que é respirar, saber respirar. Então, a técnica ela começa assim. Você conta, porque quando você começa a contar, então vamos colocar uma pessoa com insônia, ela tem que contar carneirinhos para dormir, né? Então, por quê? Porque quando ela começa a contar, ela vai ativar o hemisfério direito do cérebro, que tem as informações racionais. Os cálculos que a gente aprendeu a fazer, tudo lá do nosso lado racional. Então, com esse lado racional, quando você está contando, você não tem tempo para os pensamentos que invadem tomar conta do seu pensamento. Então, a conta é um cálculo. Então, você não consegue calcular e, ao mesmo tempo, pensar em outra coisa. Então, vem a história de contar os carneirinhos. Mas quando você respira conscientemente contando, você já está se desligando de tudo que poderia te dispersar e colocando você em concentração. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Você conta, inspira, contando. Vamos colocar o número 5. Você inspira contando até 5, só inspira. E o mais interessante é assim, essa energia ela é muito poderosa, a energia respiratória. A gente só se dá conta da energia que ela é tão fundamental para a gente quando falta o ar. E ninguém precisa te ensinar a inspirar. Porque a inspiração ela vem a todo momento. Enquanto você estiver vivo, você vai estar inspirando. Ninguém precisa ensinar uma criança ou um adulto
a inspirar. A inspiração ela é natural. Depois que você faz essa inspiração, você dá uma pausa, uma apneia, segura o ar lá dentro, mais 5 segundos. Então você conta em 5 inspirando, depois você segura o ar, prende o ar lá dentro, segurando, e depois você solta o ar pela boca, mais 5, expirando. Então esse é o princípio dessa meditação, dessa respiração. Então você inspira, você segura e você solta o ar. No mesmo tempo. No mesmo tempo. Mesma contagem de tempo. Na mesma contagem de tempo. Precisam ser 5 segundos ou são 5 tempos? Não, são 5 tempos da sua mente. Tá? Não precisa ser os 5 segundos E precisa ser cronológicos. 5? Não. Tá. É que eu tô explicando aqui o começo de tudo, né? Tá, você está dando um exemplo. Eu tô dando um exemplo. Tá, para mim, por exemplo, pode funcionar melhor com uma contagem de 8. De 8. Tá. Para alguns com uma contagem de 7, ou seja, 555, ou 666, ou 777, 888, enfim. Não tem o tempo certo, Não é o tem, tempo certo da pessoa. A pessoa, ela vai treinando e ela vai observando e vai percebendo que o tempo dela é tal. Tá. É X, né? Existem algumas meditações que elas são usadas pelos hindus, os yogas, enfim, que você inspira em 4, segura em 7, solta em 8, né? É diferente, tá? Não é esse tipo de respiração. Essa respiração de meditação que a gente está colocando aqui é uma respiração de equilíbrio. Por isso é da mesma forma que você inspira, você segura e você solta. E o que é muito interessante, Fábio, toda vez que você inspira, representa o seu futuro. Por isso que aquelas pessoas muito ansiosas, elas inspiram assim. Você percebe pela respiração. Por quê? Porque ela não sabe trazer o futuro, ela quer tudo de uma vez. É a mesma coisa que quando o médico fala, respira fundo, a pessoa achando que vai poder puxar todo o ar do mundo de uma vez só. Não é. Inspirar é tranquilo. Você inspira tranquilamente, porque representa o seu futuro. Toda vez que a gente causa uma apneia, você pode ver que todo o seu sistema muda, inclusive a parte auditiva ela muda, quando você trava a respiração, onde você se coloca para dentro. E aí entra no vazio, entra no silêncio, porque até o ouvido ele dá uma mudada ali na frequência. Imagina que você está na cena de um filme e tem os marginais correndo atrás de você e você vê um lago e puxa a respiração, vou me esconder lá, debaixo da água, e mergulha. Aí naquele momento você fica debaixo da água, em apneia. Aquele momento, você não consegue pensar nem no futuro nem no passado. Naquele momento que você está sem ar, você está no seu presente. Porque naquele momento, cada segundo é importante para você se manter vivo. Uma curiosidade, é humanamente impossível a pessoa se suicidar prendendo a respiração. No último instante ela vai buscar a vida, o tempo todo o ser humano, por instinto, vai buscar a vida. Então, o que acontece? A gente trava o ar, é a apneia. É você estar no presente. É você desconectar de tudo que estava no seu passado e no seu futuro e você falar assim, agora é a hora que eu salvo minha vida. E para salvar a vida eu tenho que estar aqui. Não tenho que estar pensando em outras coisas. E toda vez que a gente solta o ar pela boca, eu estou mandando o passado embora. Por isso que nessa técnica, as pessoas vão ver que tem muito ar lá dentro, sempre. E sempre vai sobrar ar. Porque é difícil se livrar do passado. A gente guarda muito coisas do passado que não precisaria guardar mais. Eu vou dar um exemplo. Você compra um fogão novo. E o seu fogão velho, ele não tá bom. E muitas vezes você fala assim, olha, mas o velho ainda tá bom. Então vamos deixar aqui no cantinho, de repente a gente pode usar ele. Ao invés de você realmente mandar ele embora. Doar para quem precisa de fogão. E você fala, não, vou acumular. Isso acontece com tudo nosso. Com as nossas gavetas. Poxa, eu comprei uma meia nova, tá na hora de eu jogar a velha fora. Poxa, eu ganhei uma camisa nova, eu vou doar uma camisa.
Essa é a troca que eu tenho com o universo, esse equilíbrio que eu tenho com o universo. Eu faço as coisas fluírem. Então, quando eu começo a tomar consciência de que a minha respiração, fazendo esse tipo de respiração algumas vezes durante o dia, eu começo a o quê? Eu começo a, no meu inconsciente, que já ficou registrado ali, essa informação. Poxa, eu estou no equilíbrio. Eu não preciso ter mais dinheiro do que o meu bolso possa carregar. Eu preciso fluir as coisas. Então, isso vai causando equilíbrio. E para diversas situações, como as situações de amizade, como a situação de relacionamento, como a situação do convívio social e a minha relação com o mundo. Então, essa respiração, quando você faz os 3 tempos iguais, 5-5-5, 6-6-6, 7-7-7, você começa a criar essa conexão de equilíbrio com o universo. Igual as árvores. O que elas fazem? Elas pegam o gás carbônico e transformam em oxigênio. E o ser humano faz o quê? Ao contrário, né? Ele pega o oxigênio e transforma em gás carbônico. Então, por que a gente precisa da natureza? Porque tem todo um equilíbrio. E se faltar ar? E se sobrar? Tá. É aí que você começa a buscar o equilíbrio. O equilíbrio não é você fazer e falar assim, ó, o mundo se adapta a mim. Eu que tenho que adaptar o mundo, certo? Uma vez, é que essa técnica é assim, então vamos voltar um pouquinho para não ficar confuso também. E ela é longa, tá? Vamos lá. Você começa fazendo 5-5-5. Nossa, tá fácil. Eu vou fazer o 5, então agora eu vou fazer o 6, vou fazer o 7, vou fazer o 8. Nossa, eu consigo até 10, ou seja, 30 segundos eu consigo fazer uma respiração completa. Em 30 segundos. Mas eu falo para você, mas eu não tô aqui para ver a sua capacidade pulmonar. Isso aqui não é uma prova de capacidade pulmonar. Eu só quero que você faça e sinta até onde você chega. Ah, eu só chego até o 7, Júlio. Nossa, eu não consigo mais do que isso. Ok. Mais importante agora, então, é você o quê? Ir lapidando isso. Até que chega um dia que você fala assim, Júlio, eu descobri. O mais confortável para mim é o número 7, por exemplo. Aí eu falo, então a partir de agora você não muda mais. Só vai fazer o 7. Poxa, Júlio, você volta daqui um mês e você fala assim, nossa, Júlio, agora você pediu para eu fazer só o 7? Pô, mas teve um dia que foi difícil pra caramba fazer o 7, deu vontade de fazer o 8. Daí eu pergunto pra você fez o 7 ou o 8? Aí eu fiz o 8. Eu falo, não. Uma vez que você definiu que é o 7, aquilo é o password. É a senha do Wi-Fi. É o 7. E a partir de hoje, eu vou trabalhar pro 7. Então, eu vou trabalhar porque vai ter dias que ele vai estar mais difícil e vai ter dia que vai estar muito fácil. E é aí que eu começo a equilibrar o meu autoconhecimento, equilibrar o meu estado emocional. Lembra que a gente falou no começo que cada dia a gente acorda de uma forma, com a autoestima mais elevada, com a autoestima menos elevada? Sim. Né? E o que a gente faz? A gente equilibra esse jogo. Se eu tô com eu vejo que eu tô com a autoestima menos elevada e que qualquer roupa serviria, é naquele momento que eu falo, opa, peraí, se eu já senti isso, então por que eu não tô tão com baixa... Então, quer saber? Eu vou passar perfume porque o cheiro vai me levar a autoestima. Agora, se eu já acordo com a autoestima elevada, opa, eu vou segurar no perfume porque eu não vou exagerar. Eu já acordei com a autoestima elevada. Né? Então, é o equilíbrio o tempo todo. E o tempo é isso. Se tiver muito fácil de eu fazer naquele tempo, eu posso me sentir tentado a fazer num tempo maior, mas é o dia de eu me educar para estar no tempo certo. E vice-versa. E vice-versa. Então, o que acontece? Depois dessa etapa, e que, é claro, eu vou passar as informações mais claras, mais objetivas aqui, porque tem muito conteúdo dentro disso, tá? Depois que eu evoluo, eu entendo que o meu número é 6, por exemplo, né? Ali a gente está falando do 7. Vamos supor que o meu número é 7, 7, 7, 7. Então eu entendo que eu preciso de 21 segundos do meu dia para meditar. 21 segundos. Se eu fizer isso uma vez por dia, exatamente, tá limpeza. Tá limpeza.
Se você fizer 21 segundos do seu dia, que tem 24 horas, você já muda todo o seu padrão. Então vamos explicar a diferença de um hábito para um ritual. Antes de você seguir, para te ajudar a seguir os passos corretos, essa é a hora de você utilizar o caderno de ativação que você tem para clicar em algum lugar aí. A gente precisa entender que existe uma diferença entre ritual e hábito. Então, a gente ainda tem aquele pensamento. Eu preciso meditar, então eu preciso criar um ritual. Não. Isso também, nos dias de hoje, não cabe. Todo mundo fala em meditação, todo mundo fala que precisa praticar meditação, precisa, mas ninguém entende direito como que é essa tal meditação. Então, quando eu coloco assim de você entender que não é um hábito, não precisa, aliás, não é um ritual, não precisa ser um ritual que todo dia, 6 horas, você vira para tal posição e vai lá e medita. Não. A questão do hábito é igual tomar um café. Se você, Fábio, você tem o hábito de tomar um cafezinho. Então, tem dia que você vai lá e acorda tomando um cafezinho e passa o dia tomando vários cafezinhos. Uhum. Às vezes sentado, às vezes de pé, às vezes deitado, às vezes em companhia, às vezes sozinho. Uhum. E às vezes antes de dormir até, depois de um jantar, você está com os amigos, vai lá e pede um cafezinho. Não tem hora, não tem lugar e não tem posição. Pode fazer mais de uma vez por dia também, não tem problema. É como o exemplo do café. Se eu fizer uma vez por dia, tá ótimo. Mas se eu conseguir fazer 8 vezes, 10 vezes no dia, melhor ainda. Exatamente. É um hábito. Então, esse hábito faz com que tem dia que você toma um café, 2, 3, e tem dia que você não toma nenhum café. Mas você tem o hábito de tomar café. Então vamos usar um outro exemplo, escovar os dentes. Todo mundo tem o hábito de escovar os dentes. E leva um pouco tempo do seu dia ali. Muito pouco tempo, minutos ali. Só que qual é a sensação depois que você escova os dentes? De bem-estar. Imediato. E você pode estar... não com alimento, alguma coisa que você precisa fazer de escovação, mas só o fato de escovar o dente te traz uma sensação de bem-estar. Porque é um hábito que você tem. Então, assim, não precisa ter uma regra para escovar os dentes? Tem aqueles momentos que a gente acha que é mais importante escovar. Porém, você pode escovar a hora que você quiser. Né? Dependendo da situação, olha, eu já escovei uma vez, hoje eu escovei 3 vezes, 4 vezes. Enfim. Então, quando você cria um hábito, aquilo começa a fazer parte de você. Quando começa a fazer parte de você, você começa a criar aquele ritmo. Lembra daquela história que a gente comentou de você mudar para Minas Gerais e de repente se ver falando no mesmo sotaque que eles? Mesma coisa, a gente cria um hábito. E conforme a gente vai convivendo, e no mundo de empreendedorismo fala, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente anda. Né? Aquele pensamento tá envolvido ali. Evoluindo na técnica, o que acontece? Depois que você identificou qual é a senha do Wi-Fi, né? E sabe que aquilo é um hábito que você tem que praticar sempre, eu chego num lugar, numa reunião, que eu vou ter que tomar várias decisões, só que eu acabei de chegar na reunião. E o que a gente faz hoje, muitas vezes quando a gente chega no lugar, qual é a senha do Wi-Fi? Para eu me conectar. A partir daquele momento que eu faço a respiração, eu me conectei. Pronto. Eu estou conectado ao que na psicologia é chamado de inconsciente coletivo, subconsciente coletivo, né? Que é que todas as informações elas estão aqui. Que é o que a gente chama de nuvens hoje. A tecnologia chama de nuvens. Eu não preciso ter a memória dentro do meu HD, da minha máquina. Tá. Eu preciso ter... Quando eu preciso da resposta, eu preciso saber buscar essa informação. Acessar a nuvem. Acessar a nuvem. Tá? Então, assim, as coisas não precisam estar comigo. Aí é a evolução do ser humano que eu falo. Que é o conflito do ter e do ser. Eu preciso... O ser humano acha que tem que ter a sensação de ter. Eu tenho que ter informação. Eu tenho que ter. Não tenho que ter. Eu preciso estar. Eu preciso estar. Uma vez que eu estou conectado. A informação pode ser de qualquer pessoa. Mas desde que eu esteja conectado, eu estou entendendo a língua. Eu estou captando a informação. Né? Então, quando eu chego num lugar e respiro, o que eu faço? Estou buscando a senha do Wi-Fi. Então tá, agora eu já estou, enfim, ao mesmo tempo
Essa respiração, ela traz essa consciência corporal, por isso que eu falei, é muita informação. Tão simples assim, com um monte de informação. Então já acabo relaxando, porque eu me conecto àquilo, ó, eu preciso estar comigo. Antes de estar com o Paulo, antes de estar com o Rafael, antes de estar com o Fábio, eu preciso estar comigo. Então, peraí. Eu me empoderei do espaço que eu tenho nesse planeta. Tô comigo, beleza. Então, eu faço a respiração. Evoluindo mais ainda, nessa técnica, existe a cromoterapia. Existe ativar o outro hemisfério do cérebro. A gente ativou o lado esquerdo, né? Do cérebro, que tá ao lado racional. E aí a gente passa a ativar o lado direito do cérebro. É a velha história de ativar o tico e o teco agora. E aí fica mais difícil. Fica mais difícil se você não praticar esses outros passos anteriores. Tá. Porque é uma evolução. Meditação não é assim, eu vou aprender no final de semana como meditar. Não. É prática. É prática. É hábito. É um hábito. É um hábito, exatamente. E aí, para eu ativar esse outro hemisfério do cérebro, que tem a ver com o meu poder, o lado esquerdo tem a ver com o racional, como a gente falou, onde a gente aprendeu a calcular as coisas, né? E o outro lado tem a ver com imaginar as coisas, o lado criativo, o lado da imaginação. Então, esse outro lado da imaginação é o quê? Ver, não com os olhos, mas ver com a mente. E aí nós inserimos aí, junto a essa técnica, a técnica de terapia através da cromoterapia, do uso das cores a nosso favor. Então, o que acontece? Quando a gente está inspirando, a gente inspira contando e agora vendo uma cor azul clara, como se fosse uma fumacinha, um desenho animado, a fumacinha vai entrando pelas suas duas narinas. Essa fumacinha, ela tem a cor azul bebê, azul claro. Aí você inspira, aí a hora que você dá a apneia, lembra que a apneia é o vazio, deixa no vazio, não pensa em nada, só conta. E depois, a hora que você solta o ar, aí você solta a cor Bordeaux. Bordeaux seria um vinho, um vermelho escuro, um vermelho bem fechado. Então, eu faço a inspiração, pensando na cor azul, seguro e solto, imaginando a cor Bordeaux saindo. Então, aí a gente ativou os dois hemisférios cerebrais. O lado da imaginação, que é ver, não com os olhos, mas ver com a mente, contar ao mesmo tempo e fazer a respiração ao mesmo tempo. E junto disso, essa técnica, a gente acabou desenvolvendo ela em 2011, quando na verdade, foi uma junção de técnicas que eu já praticava meditação já desde 2001, 2002. E as experiências que eu tive no Japão, tanto no Japão quanto na China, aqui no Brasil mais ainda. Mas foi em 2011 quando eu fui para a Índia, para o Tibete, e lá no Tibete eu tive essa junção de todas essas terapias e técnicas que eu tinha aprendido. E a gente chegou nessa técnica. Então, o que acontece? Quando a gente inspira o azul claro, segura e solta o Bordeaux, eu te falo assim, trabalhando com a cromoterapia. O que existe de mais intenso fora do nosso corpo, nesse planeta? Qual é a cor que mais está presente no nosso planeta? O azul. O azul da cor do mar, o azul do céu. A gente não para perceber isso, né? Sim. Mas o azul é o que existe mais intenso. E quando você quer pegar uma foto, por exemplo, você vai lá no Google, quero uma foto que me traduz a sensação de liberdade. Aí o Google vai te mostrar provavelmente alguém assim, ó. Sim. Olhando para o céu, contemplando o céu, ou seja, abraçando o céu, abraçando o mundo. A cena do filme Titanic, quando o Jack vai lá para o navio, ele fala, o mundo é meu. Essa sensação que o ser humano, ele entende que ele está conectado a tudo. E tudo está pronto para entregar o mundo para ele.
né? Essa sensação de poder que a gente tem quando a gente toma alguns atos e algumas atitudes na nossa vida, é que a gente começa a perceber esse poder que a gente tem. Então, o azul claro é o que representa toda essa questão externa do mundo, que o mundo me traz, esse presente que o mundo me traz o tempo todo. E aí eu dou a apneia, que é estar no presente, e deixo no vazio, né? E por que eu deixo no vazio? Tá? Porque o presente é o presente. E o presente a gente desembrulha na hora. A mente pode trazer coisas, informações, e não você. Você vai trabalhar ali de forma passiva e não ativa nesse momento. E quando você solta o ar, por que você solta o vinho, o Bordeaux? Quando você fura qualquer parte do seu corpo, qual é a cor que vai sair? Vermelho. Vermelho vivo. Vivo. Né? Ou seja, o que mais circula internamente no nosso corpo é o vermelho, vivo. Mas os antigos diziam assim, olha, ele se machucou ali, tá com sangue sujo, um sangue pisado. Faz uma sangria ali, vamos tirar aquele sangue sujo. Por isso do Bordeaux, é o sangue sujo. Porque o sangue limpo é o vermelho vivo. O sangue sujo é o que a gente chama quando tem um hematoma, que você vai lá e tira aquele sangue poluído, vamos chamar assim. Então toda vez que a gente inspira, se o objetivo é inspirar um ar puro, um oxigênio e eliminar um gás carbônico, o que acontece? Eu estou eliminando as sujeiras que eu não quero mais para mim. Então eu preciso fazer com que o meu sistema ele tenha esse tempo para inspirar, absorver tudo aquilo e mandar embora o que não é importante. Né? Um organismo em bom funcionamento, um sistema urinário, por exemplo, não é porque você toma água aqui e sai por aqui. Não, ele passa por todo um processo para os rins transformar aquilo em urina, eliminar aquilo, passar pela bexiga e eliminar. Né? Então esse é o processo natural. Então o que a gente precisa é ter essas pausas, esse vazio, essa contemplação do momento, para poder realmente sair diferente daquele momento, que seja 15 segundos depois. Então, recapitulando, puxa pelo nariz, solta, sempre pelo nariz, e solta pela boca, solta sempre pela boca. Legal. Você puxa da apneia, né, segura o ar lá dentro e solta pela boca. Você está indo agora para um terceiro passo. A gente falou primeiro do encontro do tempo e depois de imaginar a cor. Sim. Eu devo já começar exercitando tudo junto ou devo ficar craque num para ir pro próximo? É sempre treinar um primeiro, porque todo mundo vai perceber que é difícil fazer tudo isso ao mesmo tempo. O que eu estou falando aqui é de uma forma geral, né? Mas primeiro treinamento seria o quê? Na primeira semana você vai lá, inspira em 5, segura em 5, solta em 5. Depois relaxa um pouquinho e começa a fazer de novo. Quando você começar a fazer de novo, você vai fazer o 6, 6, 6. Para um pouquinho, respira, relaxa um pouquinho e começa a respiração de novo. 7, 7, 7, 8, 8, 8. E você vai fazer do 5 ao 10, 11, 12, sei lá. Tá. Depois, no dia seguinte, você faz de novo. E aí você começa a eliminar os que são muito fáceis e os que são muito difíceis. Tá bom. Então vamos colocar que você começa a eliminar o 5 e o 6, o 10, 11 e 12. Então resta o 7, 8 e 9. Tá. Restando esse 7, 8 e 9, daí você começa a praticar o 7, 8 e 9 no mesmo dia, no mesmo momento ali. E aí você começa a encontrar, eliminando, né, por eliminatória. Até que você vai encontrar o que é o número que é mais confortável para você. Você que faz há muitos anos, por exemplo, o número não vai aumentando conforme o tempo passando, porque você vai desenvolvendo uma habilidade? Não. Tá. Não. O tempo aí, na questão, é igual você... às vezes você fica querendo expandir, isso, como eu coloquei, não é um exercício de expandir a capacidade pulmonar, e sim do quê? De você ancorar uma senha, um Wi-Fi ali e você entender que aquele tempo é o tempo suficiente para te deixar em equilíbrio. Perfeito. E isso vem do inconsciente, não vem do consciente, tá? Por isso que muitas vezes você toma uma decisão e depois você fala assim, poxa, se eu soubesse disso, por exemplo, lá quando eu passo essa técnica, eu não falo isso antes. Eu peço para a pessoa fazer. E quando ela me traz a informação, olha, o número que ficou mais confortável é tal, eu falo, então agora você não muda.
Como não muda, Júlio? Porque daí vem o consciente tentando sabotar. Nossa, se você tivesse me dito antes, eu teria pensado melhor. Eu falo, mas a questão não era acessar o consciente, era o inconsciente. Perfeito. Qual que é a senha do seu Wi-Fi? A senha do meu Wi-Fi é 888. Eu preciso de 24 segundos para... No meu caso, o 8 foi o número... O meu também é 8. Então, e isso é muito legal, que você começa tem dias que você percebe que, nossa, hoje a inspiração ou reter o ar tá mais difícil. Quando você vai lá e repete, né? Então, eu preciso relaxar um pouco mais. E aí, é igual quando você tá naquela posição, vamos falar que a gente conversou da comunicação desequilibrada, que você tá gritando, você tá gritando e tal. E a pessoa, calma, fala mais baixo. Aí você vai lá e continua falando um pouco mais baixo, mas ainda alto, né? Calma, mais um pouco mais baixo. Pô. Aí você vai equalizando. Pô, então agora encontrou o tom. Agora, beleza. Primeiro o tempo, depois a cor. O que vem depois? Primeiro tempo, depois a cor e por último, a questão do som. E o som é um universo aí, né? A questão do som, dentro da medicina chinesa, de algumas técnicas, como o Qigong, existem sons que a gente conversa com os nossos órgãos. O que a gente falou lá no começo, o elemento madeira é o fígado e a vesícula, o elemento fogo é o coração e o intestino delgado, o elemento terra é o pâncreas e o estômago, o elemento metal é o pulmão e o intestino grosso, e o elemento água são os rins e a bexiga. E agora que a gente começa a conversar com esses caras e começa a ouvir o próprio organismo falar. O organismo, ele tem sons. E muitas vezes a gente não sabe como conversar com o organismo. Então, é quando você gera o equilíbrio entre a sua mente e os seus órgãos. Vamos lá, então. Primeiro som, quando você inspira, visualizando a cor, segura, soltando a cor. Agora, como você solta o ar pela boca, você vai começar a emitir som. Então, vamos para o primeiro som. O primeiro som seria o som do elemento madeira, do fígado e da vesícula. O som do fígado e da vesícula é o som do Fu, F-U. E esse som você pode emitir da seguinte maneira. Ou você pode emitir Fu. Se vocês pararem para prestar atenção no nosso dia a dia, de forma inconsciente, sem perceber, quando a gente está muito estressado ou passa alguma raiva, a gente bufa. Ou sem perceber. É uma forma do fígado colocar aquela energia ruim para fora. Então esse é o primeiro som. O som que a gente falou do entusiasmo, lembra do elemento fogo, coração, entusiasmo? Quando a gente pensa em quando você está entusiasmado, você não dá risada. Você dá gargalhada. O som do elemento fogo é o Ra. RH, RA ou HA. Igual do ha. Quando você está algo que te deixa muito entusiasmado, muito feliz, você não dá um sorriso e dá uma risadinha. Você começa a gargalhar mesmo. E a gargalhada é o ha, né? Então, o Ra, ele tem uma manifestação de energia muito poderosa, né? Na década de 80 tinha aquele casal, o Baby Consuelo e o Pepeu Gomes. Eles acho que seguiam eles seguiam alguma, eu não lembro, era alguma coisa de energia que eles falavam Ra, né? Sérgio Malandro também. Sérgio Malandro também. Esse Ra, então, e olha que incrível, o Sérgio Malandro, quando ele fala Ra, é um entusiasmo, demonstra entusiasmo. Sim. Né? É o entusiasmo, a expressão mesmo de força, de alegria, alto astral. Né? Então, o som seria, você inspira, segura e você faz né? Porque ele vai reverberar de forma diferente aqui, lá dentro dos seus órgãos, enfim. Você está falando diretamente com o coração. O terceiro som é o Rho. H-O ou R-O. Que é o Rho do Papai Noel. Esse Rho, que é o Rho,
quanto mais grave, melhor, é o som do estômago. É como o estômago ronca. O estômago e pâncreas. Isso abaixa o nível de ansiedade. Tá? É interessante, né? Muitas vezes quando a gente está com fome, o estômago ronca, e quando a gente está ansioso, a gente pensa que está com vazio no estômago, né? Sendo que não está vazio, mas é como se a gente começa a emitir esse som, a gente começa a liberar essa energia, essa sensação de vazio do estômago. O elemento metal tem a ver com a tristeza, lembra? Da tristeza profunda. Enfim. E o som do elemento metal é o som de 2 S's. É o som realmente do como um gás vazando. Esse gás vazando, ele tem a ver, a gente sabe que a energia do pulmão e a energia do intestino grosso, que é onde sai a energia, é a energia realmente de você fazer um som bem mais agudo e no qual você prende a língua entre os dentes. Não é nenhum som aberto, né? É onde a gente consegue eliminar essas questões de mágoa, tristeza, enfim. E o último elemento, o elemento água, né? O elemento água tem a ver com o som de SH ou CH, que é o som da chuva, o som da cachoeira. E lembra que a gente comentou que o ser humano é composto por 70% de água, né? Lembra que a gente comentou que o elemento água, rim e bexiga, tem a ver com medo, com insegurança? Então, o que acontece? Quando a gente está... o bebê, ele acaba de nascer, ele vai para um universo muito diferente do que estava no útero materno, na posição fetal, que trazia segurança, né? E quando ele sai, ele vai para um mundo que parece que está solto no universo. Então, uma das técnicas para acalmar o bebê, o que é? Você embrulha o bebê como um charutinho, né? Segura bem, prende ele para deixar ele seguro. E como que você faz o som? Que vai remeter ao som do útero, né? E que é o mesmo som que é o som que elimina o medo, que é o som do elemento água, que é o Então, durante o dia a gente pode fazer vários sons, pode conversar com os nossos órgãos. Mas existe um som para tudo que eu posso, de repente, conversar com o universo? Sim, o som do OM. O som do OM do universo é um som que é o som de algo côncavo, um elemento côncavo, né? Que pode ser um sino, pode ser uma tigela tibetana, pode ser um gongo. Esse som, ele tem o poder de reverberar infinitamente no universo, então a gente acaba muitas vezes fazendo oração, batendo o gongo, batendo o sino, batendo a tigela, porque os nossos desejos, para que os nossos desejos vá para o universo e se reverberem no universo. Então, o som do que a gente chama de som do OM seria o OM. Então, o que acontece? Isso traz uma reverberação lá dentro, como um instrumento de baixo que muitas vezes o ouvido não ouve, mas que vibra em todo o nosso corpo, né? Então, a gente tem esse poder de o tempo todo estar buscando e trazendo o equilíbrio, tanto da parte externa para a nossa vida, quanto da parte interna. Como que eu escolho o som que eu vou fazer na meditação que eu vou fazer? Depende da situação que você está enfrentando. Se eu vou para uma reunião inseguro, eu vou lá e faço o som da água. Se eu vou ansioso, eu faço o som do elemento terra. Se eu vou com raiva, eu faço o som do elemento madeira. Se eu vou muito entusiasmado, eu faço o som do elemento fogo. Se eu fizer o som errado, posso ter problema? Não. O que acontece é que quando você faz o som, você está trabalhando especificamente aquele som. Você está conversando com aquele órgão. Tá? Não há nada de errado você conversar com o seu órgão, com os seus órgãos várias vezes ao dia. Tá. Independente se é ele que está mais em evidência naquele momento ou não. Essa orientação que a gente dá de você está com raiva, você faz o som do fígado, é mais por uma questão de você buscar o seu equilíbrio. Mas isso não impede você falar, eu tenho tempo para fazer todos, eu quero todos os dias fazer todos, né?
Isso acontece muitas vezes comigo. Muitas vezes assim, eu preciso trabalhar mais esse som, porque quase eu não viajo por aquele som, porque eu sou uma pessoa que quase não viajo muito sobre aquele sentimento. Muitas vezes as pessoas, elas viajam sobre... Tem pessoas que são mais raivosas, tem pessoas que são mais ansiosas, tem pessoas que são mais medrosas, né? Então cada um tem um som que vai acabar usando mais mesmo. Então você acaba não viajando para outros sons. E a importância de viajar para todos os sons é que todos os seus órgãos estão ali funcionando e você precisa estar conversando com eles. É uma conversa com eles, na verdade, né? Resumindo, vamos fazer uma tabela então. Primeiro som? Primeiro som é o som do Fu. F-U, fígado. Que é o som de sensação? Raiva. Segundo som? O som do coração, que tem a ver com entusiasmo. Por isso que é o som do Ra. Tá. O terceiro som? É do elemento terra, que tem a ver com pâncreas e estômago, que tem a ver com ansiedade, que é o Ro. Quarto som? Quarto som é o elemento metal, que tem a ver com pulmão e intestino grosso, que tem a ver com a tristeza profunda, e é o som de 2 S. O quinto som? Que tem a ver com o elemento água, que tem a ver com os rins e com a bexiga, que tem a ver com a insegurança, e que o som é o som da chuva. SH ou CH. E o som do universo, que é o sexto som? Que é o OM, né? É o OM, que é o som que muitos meditam sobre esse som, que ele reverbera. Daqui pra frente, então, é praticar. Praticar é uma forma, a gente explicou aqui de uma forma, tem muito mais informações enraizadas nisso, mas assim, a melhor forma não é a teoria, a melhor forma é sempre a prática. Então, criar esse hábito, a pessoa cria esse hábito, ela vai começar a olhar o mundo de uma forma diferente. Na dúvida, se eu puder fazer 6 respirações no dia, cada uma com um som, eu vou acertar. Vai acertar. Eu, por exemplo, eu tenho esse hábito, então assim, eu pratico várias vezes ao dia, não pratico uma vez só. E quando eu tenho mais tempo, eu faço todos. Quando tiver mais clareza, pega essa tabelinha e faz o som certo. Porque é muito rápido. Legal. Né? Então hoje nós falamos de silêncio, contemplação e meditação. Como é que tudo isso então pode contribuir para que eu tenha uma vida mais equilibrada? A resposta ela sempre vai estar dentro da gente, não fora. E toda vez que eu abro eu quero uma resposta nova, eu preciso abrir espaço primeiro. O primeiro passo é abrir espaço para essa resposta. Segundo passo, eu realmente não ser hipócrita comigo. Eu realmente entender que o tempo é meu e que esse tempo dedicado a mim, ele tem que ser um tempo realmente que eu esteja na intensidade daquilo. Então, não adianta eu fazer a respiração e não estar intenso ali. E o terceiro ponto é que você sempre vai sair diferente depois que você fazer a respiração. Como eu usei a analogia de escovar os dentes. Então, esses 3 pontos, quando você começa a entender que o equilíbrio, ele não vai vir de fora, ele vai vir de dentro. Que essa esteira que está rolando o tempo todo, para eu conseguir me manter com tônus muscular, conseguir equilibradamente colocar um pé após o outro na esteira, eu consigo manter esse meu equilíbrio de todo o sistema, eu entendo que a resposta ela sempre vai vir de mim. E o caminho mais fácil, mais simples, e talvez o mais poderoso, é o que eu entender dos princípios básicos do porquê eu estou aqui, que é respirar. A partir do momento que eu aprendo a respirar, eu aprendo a controlar as minhas emoções.